Senhor. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Convido a amada congregação para a leitura do dia do Senhor 28. Os irmãos ouviram nos últimos dias do Senhor acerca dos sacramentos do Santo Batismo e hoje estaremos estudando, analisando acerca do dia do Senhor 28, que vai abordar o sacramento da Santa Ceia. Pergunta 75: de que modo a Santa Ceia lhe faz saber e lhe assegura que você tem parte no único sacrifício de Cristo na cruz e em todos os seus dons? Resposta: do seguinte modo: Cristo ordenou-me e a todos os crentes comer do pão partido e beber do cálice em sua memória. Juntamente com esse mandamento, ele deu as seguintes promessas. Primeiro: tão certo como vejo com os meus olhos o pão do Senhor partido por mim e o seu cálice dado a mim, assim também foi o seu corpo ofertado por mim e o seu sangue derramado por mim na cruz. Segundo: tão certamente quanto recebo das mãos do ministro e provo com a minha boca o pão e o cálice do Senhor, como sinais seguros do corpo e do sangue de Cristo, assim também Ele mesmo, com o seu corpo crucificado e o seu sangue derramado, alimenta e nutre a minha alma para a vida eterna. Então vemos, irmãos, que essa pergunta 75 fala do pão, do vinho e das promessas que Cristo mandou fazer, como nós vemos em 1 Coríntios capítulo 11, versos 23 a 26, onde o apóstolo Paulo diz que recebeu do próprio Senhor e assim nos entregou, que nós devemos partir o pão, e este pão representa o corpo de Cristo, e beber do vinho, que representa o seu sangue. Num breve comentário a respeito do dia do Senhor 28, vamos salientar aqui que Cristo mandou comer e beber, e não apenas observar, mas participar ativamente. Por isso eu tomo o pão da mão do presbítero, ou do ministro, e o recebo com a minha boca. Essa é uma atitude ativa. O que isto nos ensina? Nos ensina que o que deve ser preservado num culto onde é ministrado o sacramento da Santa Ceia é que o que eu devo priorizar é a comunhão com Cristo, e não algo que me impeça de ter a comunhão com Cristo. Eu temo que possa haver no inconsciente cristão, e quando eu falo inconsciente cristão, me refiro a toda a igreja de Cristo no mundo, possa haver um erro sutil, um pensamento sutil, que nos impeça da comunhão. Por exemplo, sinto mágoas de alguém, então não participarei da ceia. Estou vivendo uma vida de pecados, então não participarei da ceia. Esse tipo de atitude, ela é correta, de fato. Pessoas assim não vão poder participar daquele momento da ceia. Mas ele não pode servir como um anestésico, algo que nós vamos nos firmar, achando que estamos fazendo o correto e estamos abandonando a comunhão do corpo do Senhor. A ordem é comermos e bebermos. Examine-se o homem a si mesmo e então coma e beba do cálice. O que isso quer dizer? Que se existe algum empecilho, muito obrigado, pastor, Deus abençoe. Se existe algum empecilho, é esse empecilho que deve ser removido urgentemente. Quando diz examine-se o homem a si mesmo, a proposta é um exame profundo.
e ver se note cada um de nós, se notamos cada um de nós em nós mesmos, não apenas algo que me impeça de participar, mas se meu coração é voltado para querer participar. E se o coração não for voltado a querer participar, nós devemos lutar para que todo o empecilho seja removido, e assim nós possamos participar dignamente do sangue do corpo do Senhor. Senão não haverá comunhão. Senão passaremos uma vida com a sensação que estamos fazendo certo, mas na verdade não estamos no corpo e no sangue de Cristo. A pergunta 76, ela é a seguinte: o que significa comer o corpo crucificado de Cristo e beber o seu sangue derramado? Resposta: primeiro, aceitar de todo o coração todo o sofrimento e morte de Cristo, e assim receber o perdão dos pecados e a vida eterna. Segundo, ser unido cada vez mais ao santo corpo de Cristo pelo Espírito Santo, que vive tanto nele quanto em nós. Portanto, embora Cristo esteja no céu e nós estejamos na terra, somos carne da sua carne e ossos dos seus ossos, e vivemos eternamente, e somos governados por um único Espírito, assim como os membros do nosso corpo o são por uma única alma. Esta pergunta 76 ela é tão profunda, irmãos, tão profunda a resposta dela, que nós levaríamos anos estudando isso, muitos anos. Mas eu quero salientar apenas uma coisa aqui. A primeira resposta aqui, primeiro item da pergunta 76. Aceitar de todo o coração o sofrimento e morte de Cristo, e assim receber o perdão dos pecados e a vida eterna. Note que aceitar de todo o coração, não somente o sacrifício de Cristo, não é isso que está se referindo aqui. Seria entender de forma bastante simples, como eu imagino mais uma vez o inconsciente coletivo cristão no mundo. O sacrifício de Cristo na cruz. Não, eu aceito o sacrifício de Cristo na cruz. Cristo foi crucificado pelos meus pecados. Sim, está correto. Mas a missão de Cristo não foi somente o que foi concluído na cruz, mas sim o seu sofrimento. Numa visão simplista, poderíamos pensar: bom, foi misericórdia e amor de Deus enviar seu Filho. Ele poderia ter tido uma vida boa e no final da vida ser crucificado, que ainda assim seríamos salvos por esse sacrifício. Mas ele teve uma vida de sofrimentos, homem de dores, que sabe o que é padecer. Foi rejeitado até mesmo no seu nascimento. As pousadas rejeitavam receber Cristo. Cristo, ele foi recebido no mundo num lugar adequado a animais, onde eram nascidos animais. Seus irmãos biológicos o rejeitavam. Os irmãos de Cristo só se converteram após sua morte e ressurreição. Tiago, irmão de Cristo, presidiu o primeiro concílio em Jerusalém, mas ele se converteu depois. Ele foi rejeitado pelos próprios irmãos biológicos, que em determinada passagem falaram: ele está fora de si. Não entendiam aquele ministério dele. Cristo, ele sofreu abandonos, ele sofreu perseguições, ele sofreu tentativas de morte pelos judeus, ele sofreu traições, sofreu traição de um de seus apóstolos, ele sofreu abandono, ele foi negado pelos seus apóstolos, ele foi desprezado, ele sofreu violência física. O Senhor Jesus é uma vida de sofrimento. Então, quando nós participamos da Santa Ceia e nós estamos na comunhão com Cristo, o verdadeiro cristão, ele entende e valoriza uma vida de sofrimentos que Cristo teve aqui, e não somente no momento da cruz, uma vida de inteiro sofrimento. Eu me arrisco a dizer que
Muitos cristãos, eles pensam que podem exigir coisas de Deus, porque eles não valorizam, não conhecem o sofrimento, uma vida inteira de sofrimentos, para nos comprar por alto preço. Não foi somente a cruz, que foi terrível, não foi apenas o horror da cruz, não foi apenas o escândalo da cruz, mas desde sua infância, Cristo já vinha sendo rejeitado pelas pessoas. Um homem, como Isaías profetizou no seu capítulo 53, um homem que sabe o que é padecer. Se a igreja não entender esse sacrifício de Cristo, ela não se une ao sacrifício de Cristo, e ela não valoriza o sacrifício de Cristo. E é por isso que temos crentes que acham que devem ser atendidos em todos os seus pedidos, porque eles professam a fé. Não. Se os irmãos quiserem analisar aqui comigo apenas um versículo, na carta aos Hebreus, capítulo 2, verso 10. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos, no plural, por meio de sofrimentos, o autor, com letra maiúscula, da salvação deles. Porque convinha a Deus, para que conduzisse os seus filhos à glória, para que desse o poder a esses filhos de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que nasceram não da vontade do homem, não da vontade da carne, da vontade do sangue, mas da vontade do próprio Deus. Convinha a ele que aperfeiçoasse por sofrimentos o autor da salvação deles, ou seja, da nossa salvação, da salvação dos filhos. Então, uma igreja que não reconhece o sofrimento de Cristo, a vida de sofrimento de Cristo, o cristão que não reconhece a vida de sofrimento de Cristo, ele vai se sentir contrariado com pouca coisa, ele vai se escandalizar na fé com pouca coisa. Quando a vida aparece com as suas adversidades, ele vai se escandalizar na fé, mas eu sirvo a Deus porque está acontecendo isso comigo. Olhe para a vida do autor da sua salvação e veja o quanto ele sofreu, e isto ele se deu para todo esse sofrimento voluntariamente, para que você tivesse amparo na breve e momentânea tribulação que vivemos, segundo as Escrituras. Chamam assim, breve e momentânea tribulação que passamos durante a vida, e nos está proposto uma vida de felicidade intensa e de paz que excede todo entendimento. E por fim, a pergunta 77. Onde foi que Cristo prometeu que Ele quer alimentar e refrigerar os crentes com o seu corpo e sangue, tão certamente quanto eles comem do pão partido e bebem do cálice? Resposta: na instituição da ceia do Senhor. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Veja que é imperativo e é uma atitude: fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Esse é o testemunho das Escrituras, em 1 Coríntios capítulo 11, 23 a 26. O apóstolo Paulo os havia se referido a essa promessa quando disse: porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo?
O pão que partimos não é a comunhão de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. 1 Coríntios 10, 16 a 17. Então, a pergunta 75 fala das promessas, a resposta 76 fala do conteúdo dessas promessas, e a 77 fala onde está essa promessa. Então, Paulo já tinha dito que nós somos pão ao participarmos do corpo de Cristo. Realidade espiritual: o Espírito nos une a Cristo e devemos ser governados por Cristo. Cristo manda que seus fiéis recebam o cálice. Isto é muito importante nós analisarmos, falando rapidamente, 1 Coríntios 11, 25 e 26. Porque nós sabemos da nossa origem de reformados, que a igreja reformada ela corrigiu os desvios romanistas. E os romanos, eles negam o sangue, eles negam o vinho para os fiéis, somente os sacerdotes. E nós protestamos isso, nós protestamos contra isso. Porque aquele que não beber do sangue não tem parte com Cristo. Esse é o ensino do próprio Cristo. Então, nós vemos que Paulo fala sobre beber do cálice, contrário à prática da igreja romanista, onde somente o sacerdote bebe o vinho. Os reformadores e as igrejas da reforma voltaram ao ensino de Cristo. Na Santa Ceia há dois elementos, não apenas um: pão, que representa o corpo de Cristo, e vinho, que representa o sangue de Cristo. E estes são para todos os fiéis. E o que 1 Coríntios 10, 16 e 17 ensina sobre a igreja? Essa parte da Bíblia liga, nós já lemos aqui no Catecismo, né? Essa passagem. Essa parte da Bíblia liga a Santa Ceia à união dos crentes em Cristo. Mesmo sendo muitos, todos comemos do mesmo pão, que é um só. E por isso somos um corpo. Nenhum de nós celebra a Santa Ceia sozinho. Celebramos a Santa Ceia com os irmãos. A Santa Ceia é uma prova e expressão da comunhão dos santos baseadas em Cristo. Quando o Senhor Deus criou a mulher e pegou parte do Adão para fazer Eva, Adão, quando recobrou-se do sono que Deus lhe impôs, ele disse: ela é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Assim a igreja é ossos dos ossos de Cristo e carne da carne de Cristo. Por isso é necessário o cristão verdadeiro comungar e participar da Santa Ceia do Senhor.